Olá, estou muito alegre de ter você novamente conosco neste programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Sou o pastor Edson de Faria e quero saudar você com a doce graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mantenho o meu convite de que você venha nos visitar e participar dos nossos cultos de adoração ao nosso Deus eterno. Eu fui convidado a escrever um artigo sobre as aparentes distorções ou discordâncias que existiam entre Paulo e Tiago, a respeito de fé e obras. No decorrer da preparação deste artigo, surgiu o nome de Abraão como referência de fé. Isto chamou a minha atenção no sentido de falar um pouco sobre fé. Usando o texto escrito na carta de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, e o testemunho de vida de Abraão. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, tem o seguinte registro na nova versão transformadora. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos e nos dá convicção de coisas que não vemos. Eu pensei em Abraão porque isto foi o que aconteceu com ele. Recebeu uma promessa de que seria pai de um grande povo e seria abençoado. Ele obedece. Seu nome ainda era Abrão. Estava com 75 anos, sua mulher Sara com 65 anos, e leva consigo Ló, seu sobrinho. Pela fé, Abrão obedeceu, partindo da sua cidade, sem saber para onde ir. Pela fé, Abrão, ao ser posto à prova, ofereceu seu único filho, Isaque, como sacrifício. Voltando então ao texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, eu encontro dois pontos importantes, os quais chamaram a minha atenção. O primeiro deles é que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. O segundo ponto nos dá a convicção de coisas que não vemos. Falando então sobre esse primeiro ponto, nós temos a demonstração de que Abraão viu o que havia sido prometido a ele. Ele viu seu filho Isaque, viu o cumprimento da promessa que ele havia recebido. No segundo ponto, Deus não disse que ele iria ver a promessa da posse da terra se cumprir, mas Abraão creu com convicção. A promessa era para seus dependentes ocuparem aquela terra. Pela fé, Abraão viu a promessa de Deus se concretizar a respeito do seu filho. A sua fé foi demonstrada de forma contundente, que não relutou em oferecer o seu filho quando o Senhor pediu. Pôde ver também o milagre da substituição dele por um cordeiro que Deus mandou. Abraão não viu seus descendentes possuírem a terra prometida, mas com certeza partiu em paz, sabendo que a promessa seria cumprida como foi. Ele chegou a questionar a Deus quando pergunta: como poderei saber se tomarei posse dela? E o Senhor responde: aos seus descendentes dei esta terra. Abraão era tão humano como nós, sujeito às mesmas falhas de nós. Ele mentiu, tentou ajudar Deus, mas tudo isso foi relevado pela misericórdia de Deus. A obediência que ele manteve, somado à sua fé, fez com que ele ouvisse a grande declaração constante de Gênesis, capítulo 22, versículo 15, que diz o seguinte, pronunciada pelo próprio anjo do Senhor: juro por mim mesmo que, por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho,
esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Um superlativo exemplo a ser seguido por cada um de nós que nos apoderamos da palavra. Fé. Abraão viu a promessa se cumprir em Isaque, mas não viu a posse da terra e a grande nação que se tornou, mas creu nela. Que Deus o abençoe e até nosso próximo encontro, querendo assim Deus.